Olá, amigos. Estamos de volta com mais um episódio desta empolgante história. Quem é, de onde vem, o que fazia nosso personagem principal, o Silas. Enfim, ele recuperou suas memórias. E agora vai nos revelar os mistérios que sempre o cercaram. Que possamos ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a alma. E que dos fatos aqui narrados surjam lições preciosas para o nosso próprio caminho, para o nosso aprimoramento como seres humanos. E depois, gostaríamos que compartilhassem este e os demais episódios com todos aqueles que vocês guardam bem fundo no coração. Audiolivro O Silva. Nome verdadeiro Ariel. Leão de Deus. Dedicado a um anjo maravilhoso na vida real, Sônia Maria Pascoal, depois Stutzer. A história de um misterioso rapaz que chegou a Londrina, Paraná. Quem é ele? De onde veio? O que fazia? Para onde vai? Vamos ouvir e acompanhar esta história para decifrar tais mistérios. O silêncio pairava sobre a mesa de domingo. O cheiro do arroz recém-tirado do fogo, o assado dourado, o som dos talheres encontrando a porcelana, tudo parecia comum, até que Silas pigarreou firme, chamando os olhares da família. Eu tenho algo a dizer, começou, a voz embargada. Recuperei a minha memória. E chegou a hora de vocês conhecerem a minha verdadeira história. Um arrepio percorreu os presentes. Os olhares, antes distraídos, se fixaram nele. Silas respirou fundo. Naquele instante, era como se os fantasmas de sua infância surgissem à sua frente, exigindo ser libertos. Ele contou. Nascera numa pequena cidade do sul do estado, filho de Pedro e Maria de Lourdes. Seu pai, vigia noturno numa grande fábrica de óleos vegetais, complementava a renda fabricando sabão caseiro num velho tacho de metal avermelhado. O menino Silas, ainda de calças curtas, assistia encantado à força do pai, que mexia a massa fumegante com um braço firme, enquanto o calor lambia o ar. Do seu peito brotou um sorriso melancólico. Lembrava-se do amor simples de sua família, da fé viva de sua mãe, das manhãs cheias de risos. Recordava também da correntinha de ouro com a medalha de Santa Luzia que ganhara ao nascer. Presente de devoção, já que viera ao mundo no dia 13 de dezembro. Ele acreditava que fora essa santa que lhe salvara a visão anos depois, quando a tragédia caiu sobre eles como uma tempestade sem aviso. O tom de sua voz mudou. Tornou-se grave. Eu me lembro do estrondo, um barulho que rasgou o ar, partindo o silêncio em 1000 pedaços. Lembro de ser arremessado para dentro do tacho fervente. Senti o fogo me devorar a pele e as mãos do meu pai tentando me arrancar dali, desesperadas. Os olhos de Silas marejaram e as mãos da família se entrelaçaram tensas. Depois, mais explosões. As paredes da fábrica vieram abaixo. Vi meu pai e minha mãe tombarem diante de mim. Gritei, mas só o silêncio me respondeu. Por um instante ele fechou os olhos, como se ainda pudesse ouvir os gritos sufocados, sentir o peso da queda, o cheiro da fumaça e da dor. Foi encontrado horas depois, quase sem vida. Um corpo pequeno, queimado, órfão, carregado apenas por uma folha de papel. Seu nome, o dos pais, sua idade. No hospital improvisado, pouco podiam fazer. Decidiram levá-lo para a capital. E então o destino, cruel, interveio mais uma vez. Na estrada de chão batido, numa curva de serra, um caminhão desgovernado atingiu a ambulância. Eu fui lançado para fora. Os motoristas morreram presos nas ferragens. A ambulância ardeu em chamas diante de mim. A respiração dele era curta, como se revivesse a cena. Talvez tenha sido esse empurrão do acaso que me manteve vivo. A família escutava em choque. O silêncio da sala pesava como chumbo. Silas prosseguiu, a voz mais baixa. Fui levado num avião fretado pela empresa. Sozinho. Queimado, sem pais, sem lar, sem documentos. Apenas uma criança de 4 anos entregue ao mundo. Ele respirou fundo e então ergueu os olhos marejados para os rostos atônitos à sua volta. Agora vocês sabem quem eu sou, não o homem sem passado.
Mas a criança que o fogo não matou, que a tragédia não calou. Um pranto contido se espalhou pela mesa. Ninguém ousava tocar no prato diante de si. Porque naquele domingo o alimento não era a comida, mas a memória devolvida, a dor compartilhada, a revelação que transformava Silas em algo mais que sobrevivente, um testemunho vivo de amor, perda e resistência. O acompanhante enviado pela empresa, chefe de produção, sabia apenas quem eram meus pais. Nada além disso. Meu nome, para ele, era um mistério. Eu, que sempre fora chamado com carinho de amorzinho presente de Deus, não tinha registro na memória viva de ninguém. Na certidão, meu nome era o mesmo de meu pai, acrescido de filho. Mas quando dei entrada no hospital, estava inconsciente, vencido pela dor que queimava como brasa, pelo sangue que se esvaía. Na ficha escreveram apenas Silva. Um sobrenome frio, nu, descolado da ternura que um dia me envolvera. Lá dentro fizeram o que puderam. Quando despertei da primeira cirurgia, eu era uma criança partida, com o corpo marcado e a mente vazia. Nem sequer meu nome eu lembrava. Apenas sabia balbuciar sim ou não às perguntas dos médicos. E ninguém ousou me contar que meus pais já não existiam. Quando recebi alta, não voltei para um lar. Fui levado a uma creche. Ali cresci, sem sobrenome, sem lembranças, sem raízes. Ali me tornei um órfão entre tantos, ajudando nos serviços pesados. Lavava o chão, cuidava dos menores, consertava aparelhos quebrados sem entender de onde vinha esse dom, como se fosse uma fagulha herdada de meu pai. Mas ao completar 18 anos, o destino foi cruel. Puseram-me para fora, como quem descarta um objeto sem uso, sem documentos, sem dinheiro, sem rumo. Passei a vagar pelas ruas de Curitiba, invisível, até que diante de uma igreja minhas pernas fraquejaram. Entrei, ajoelhei-me e agradeci a Deus pela vida, mesmo dilacerada. Foi então que ouvi, não sei se do altar da consciência ou dos céus, uma voz: vá cumprir sua missão, faça o bem indistintamente, depois poderá voltar para casa. Aquelas palavras me sustentaram. Arrumei trabalho num restaurante, lavando pratos, ajudando na cozinha. Evitava as ruas. Eu sabia, meu rosto queimado, minha aparência grotesca afastava os olhos dos outros. Dormia num quartinho escuro, usado como despensa, e era lá que escondia meu silêncio e minhas cicatrizes. Até que num dia comum o destino voltou a me surpreender. Um freguês, ao me ver, perguntou ao dono do restaurante quem eu era. O patrão, que nada sabia, chamou-me. Foi quando ouvi da boca daquele homem algo que me fez estremecer. Ele trabalhara com meu pai, fora um dos que me socorreram no inferno das caldeiras em chamas. Sua voz era grave, carregada de lembranças. Disse que a investigação concluíra que o encarregado das caldeiras, bêbado naquela manhã, dormira no serviço. Foi ele o responsável por toda a tragédia. Acabou morrendo dias depois, consumido pelos próprios ferimentos. A empresa, antes orgulhosa e vice-líder no mercado de óleos, não resistiu ao peso das indenizações. Afundou, tragada pela própria ruína. O homem me olhou com compaixão. Contou que perdera o emprego, mudara-se para Palmas. Ofereceu-me carona. Meu patrão, percebendo minha situação, permitiu. Subi naquele caminhão velho, barulhento, mas forte, e seguimos viagem. Só conseguíamos conversar nas descidas, porque o motor urrava nas subidas como uma fera em agonia. Naquela estrada, pela primeira vez, ouvi alguém falar de meu pai não como uma lembrança vaga, mas como homem real, íntegro, heróico. O caminhoneiro o elogiava. Dizia que Pedro era trabalhador incansável, que enfrentava as madrugadas perigosas para proteger a fábrica, que muitas vezes arriscara a vida em reparos nas entre-safras. E me contou ainda de outro lado da história. O drama do encarregado infiel, traído pela esposa, que afogou-se em álcool antes de se sentar diante das caldeiras. A tragédia não parou ali. A mulher, sem pudor, quis processar a empresa pela morte do marido. Mas a justiça não se dobrou. Provas de sua devassidão, cartas, bilhetes, juras ao amante vieram à tona. O juiz indignado desmascarou a farsa diante de todos. O advogado, envergonhado pela própria ambição, desistiu do processo ali mesmo, reconhecendo que qualquer dinheiro manchado por aquele caso seria um dinheiro de sangue. Silenciei. Cada palavra daquele caminhoneiro caía sobre mim como tijolos reconstruindo uma casa esquecida. Pela primeira vez eu vislumbrava não apenas a tragédia que me arrancara da infância, mas a verdade que me dava raízes.
Eu era filho de Pedro, um homem honrado, lembrado pela sua coragem. E naquele banco duro de caminhão, no balanço das curvas, percebi que mesmo sem nome, sem passado e sem rosto, eu ainda carregava algo intacto, o legado do amor e da dignidade de meus pais. O ronco do V8 rasgava a noite como um coração que bate alto demais. Paradas para reabastecer, contos de estrada e as histórias que o motorista atirava pela boleia como quem joga tabaco ao vento. Algumas daquelas histórias me feriam por dentro, outras me embalavam. Depois de horas, enfim, entramos na cidade. O homem, que já chamava de amigo, trocou palavras rápidas com um colega que seguia para minha terra. Aceitei a carona. A viagem, embora curta em quilômetros, esticou-se por horas de silêncio e lembranças. Quando dobramos uma curva fechada, senti um arrepio na espinha. Foi ali, muito tempo atrás, que a ambulância havia colidido com um caminhão e caído na ribanceira. A memória da queda, mesmo sem nome próprio naquela época, parecia viver nos contornos da estrada. Chegamos a Clevelândia de noite. Sem casa, fui convidado a passar aquela primeira noite na modesta residência daquele que até então era apenas um desconhecido. Aceitei. A hospitalidade tinha o gosto de pão quente e de repouso de quem aprendeu a ser humano nas dificuldades. Na manhã seguinte, com o couro da pele um pouco mais limpo e o corpo vestido com roupas emprestadas pela mulher do motorista, fui até o que restara da antiga indústria. Um lugar outrora imponente, agora transformado. Casas do conjunto residencial construídas pela prefeitura para os ex-empregados da Oleovepar. O silêncio das máquinas fora trocado por passos lentos e conversas nas varandas. Falei com moradores. Muitos conheciam Pedro e Maria de Lourdes. Lembravam o acidente, as perdas, a missa encomendada para as nossas almas. Alguns confessaram ter acreditado que eu havia perecido. E, diante do meu rosto marcado, o que lhes parecia impossível tornou-se milagre. Reuniram antigos colegas de trabalho para me ver, para tocar aquela carne ferida e acreditar que eu, afinal, caminhava ali, vivo. Prometeram-me ajuda. Conseguiram uma segunda via da minha certidão no cartório. Mas a identidade civil foi negada. Minha face deformada e a ausência de impressões digitais impediam o reconhecimento oficial. O coração me apertou. Aquilo era um lugar de memórias pesadas, e algo dentro de mim me dizia que permanecer seria afogar-me de novo naquele passado. Então aconteceu o que me fez chorar e sorrir ao mesmo tempo. Homens e mulheres simples, com as mãos calejadas e os bolsos vazios, juntaram tudo o que tinham e me deram o que podiam para eu partir. Lembrei-me da viúva do Evangelho, não pelos nomes, mas pelo gesto, e entendi que a maior riqueza ali não era o numerário, mas a entrega sem medida. Recusei uma oferta de uma organização fraterna que desejava dar muito dinheiro. Senti que aquilo soaria expediente para me livrarem da cidade depressa demais. Preferi ficar mais alguns dias, varrendo a pracinha, aparando canteiros, retribuindo o afeto com um trabalho honesto. Quando a hora da partida chegou, fui até a pequena capela do bairro. Ajoelhei-me, derramei lágrimas longas e rezei com a cabeça baixa. Ao levantar o rosto, meus olhos encontraram a imagem de Santa Luzia ao lado do altar, e foi como ouvir uma voz só para mim. Suba, meu filho. Vá em frente. Sempre subindo, pois é lá que mais precisam de você. Coloquei as mãos nos pés da santa, rezei uma Ave Maria, diante do crucifixo, um Pai Nosso. Levantei-me com algo leve nos ombros, a sensação de missão. Não soube dizer a eles, nem a mim mesmo exatamente para onde iria. Só sabia que havia um caminho à frente e que o chamado me pedia passos contínuos. Saí dali não mais como um menino sem nome, mas como alguém que guardava no couro e na alma uma promessa de subir. Aquela gente simples, temente a Deus, via em minha sobrevivência um sinal do alto. Para eles, meu rosto desfigurado e minhas mãos marcadas não eram um estorvo, mas a prova de que eu carregava uma missão. Naquela noite, prepararam uma despedida no salão comunitário da vila. Havia pão, sopa quente e corações cheios de fé. As crianças, com seus olhos inocentes, correram até mim, beijaram meu rosto sem temor e me disseram, entre risos e lágrimas, que rezariam sempre por mim, pedindo que meu anjo da guarda me acompanhasse em cada passo da jornada. Na manhã seguinte,
Depois de um café reforçado e abraços que pareciam eternizar-se, eu me despedi, um a um, daqueles irmãos que o destino havia colocado em meu caminho. Disse-lhes que cada gesto, cada oração, cada lágrima viveria em minha memória como um tesouro. Pedi-lhes apenas que rezassem pelas almas de meus pais e agradeci com a alma em lágrimas o amor que recebi. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou um tesouro. O livro do Eclesiastes parecia ecoar no salão, como se tivesse sido escrito para aquele momento. Caminhei por estradas poeirentas, dormi sob o silêncio das noites e atravessei cidades até chegar a Londrina. Lá, 2 pequenos anjos de carne e osso, crianças puras de coração, soltaram as mãos dos pais e correram para mim. Abraçaram-me com força e me chamaram de anjo. Somente as crianças, na sua inocência, podem ver além da aparência e tocar o invisível. Ali compreendi o recado de Santa Luzia. Suba, meu filho, sempre suba. Londrina era meu destino. Foi então que encontrei Dona Judite, uma mãe renascida para mim, e Aristides, que me acolheu como um pai verdadeiro, não por sangue, mas por coração. Pela lei dos homens fui adotado, pela lei divina renasci. Depois de tanto sofrimento, humilhações e caminhos solitários, finalmente eu tinha um lar, uma família e um novo nome no livro da vida. E a gratidão me tomou por inteiro. Agradeci a Deus por cada lágrima, cada abraço, cada mão estendida. Aprendi que o amor é a única força capaz de vencer a dor e que nada é maior do que levar esse amor aos que ainda caminham na escuridão. E a vocês, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha avó, minha tia, que já descansam na eternidade, dedico minha vida. Vocês me deram alicerces de afeto e me ensinaram que o amor é a herança mais duradoura. As palavras de Paulo aos Coríntios ecoaram como um hino em minha alma. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Mas o maior deles é o amor. E foi nesse amor que encontrei a razão de viver. Eis algumas reflexões e lições que emergem deles. O sofrimento como forja da alma. A dor, ainda que cruel, não é um fim em si mesma, mas uma passagem. Ela lapida como fogo que purifica o ouro. O personagem, mesmo desfigurado no corpo, foi moldado em resistência e compaixão no espírito. Lição: o sofrimento, quando aceito com coragem, pode transformar-se em missão. A bondade dos simples como revelação de Deus. Não foram os poderosos que estenderam a mão, mas os humildes. Pessoas pobres, que pouco tinham, deram tudo o que podiam, e nesse gesto revelaram a grandeza de seus corações. Lição: o verdadeiro valor está no pouco que se dá com amor, não no muito que se oferece com ostentação. A amizade como tesouro imortal, a frase bíblica, um amigo fiel é uma poderosa proteção, ecoa ao longo da história. Mesmo na solidão, o personagem encontrou amparo em mãos amigas. Lição: a vida é suportável não pelas riquezas que acumulamos, mas pelos amigos que encontramos no caminho. O olhar inocente das crianças. Foram as crianças, com sua pureza, que chamaram o sobrevivente de anjo, vendo nele não a deformidade, mas a essência. Lição: o olhar das crianças revela uma verdade que os adultos esquecem. Enxergar o ser pelo coração e não pela aparência. O sentido da missão. Apesar das perdas, humilhações e cicatrizes, o sobrevivente descobre que sua vida tem propósito: levar luz, amor e esperança aos outros. Lição: cada existência, por mais ferida, pode ser transformada em missão de cuidado e compaixão. O triunfo do amor sobre tudo. As palavras de Paulo aos Coríntios são a síntese do relato. Fé e esperança sustentam, mas é o amor que permanece, que dá sentido, que salva. Lição: amor é a essência da vida. É ele que dá unidade à fé, dignidade ao sofrimento e esperança ao futuro. A caminhada de cidade em cidade lembra a própria jornada humana, sempre em busca de um lugar onde ser amado e acolhido. O destino não é só geográfico, mas espiritual. Lição: todos somos peregrinos. Mais que chegar, importa o que aprendemos e oferecemos ao longo do caminho. Em resumo, esses textos nos ensinam que a verdadeira grandeza humana não está na ausência de dor, mas na capacidade de transformar a dor em amor. Que a bondade dos humildes e o olhar puro das crianças são janelas para o divino.
e que a missão maior da vida é amar, apesar de tudo. Amar sobretudo por causa de tudo. Do sofrimento nasce a luz oculta que não consome, mas purifica o ser. Na cicatriz a vida se exulta, ferida aberta que ensina a renascer. E o amor é chama que nunca expira, mesmo quando a vida nos fere e retira. É fogo eterno que nada apaga, é luz serena que sempre nos embala. Dos pobres vem riqueza soberana, não em tesouro, prata ou ouro vão, mas na moeda simples que se irmana ao gesto humilde, fonte de compaixão. E o amor é chama que nunca expira, mesmo quando a vida nos fere e retira. É fogo eterno que nada apaga, é luz serena que sempre nos embala. Um amigo é muralha invisível, escudo contra a treva que devora. Quem nele encontra abrigo é invencível, pois no abraço o tempo não demora. E o amor é chama que nunca expira, mesmo quando